Bilhões de pessoas trabalham a vida inteira e não saem do lugar. Já parou para pensar por que isso acontece? Todos os dias, milhões de brasileiros acordam cedo, enfrentam trânsito, pressão, rotina pesada. Tudo isso com um objetivo claro: ganhar dinheiro para viver melhor. Mas na prática, o que acontece é o oposto. O dinheiro entra e vai embora de uma vez, sem construir nada, sem juntar nada. A sensação é sempre a mesma: esforço constante, resultado limitado e uma ansiedade pesada que cresce mês após mês. E isso não é um problema isolado. Infelizmente, é coletivo. Hoje, o Brasil vive um cenário onde a maior parte da população está endividada. Não é uma exceção, é uma regra. E quando algo vira regra, a gente precisa parar de tratar como erro individual e começar a enxergar como um problema estrutural. Porque não faz sentido acreditar que milhões de pessoas simplesmente não sabem cuidar do dinheiro por acaso. Existe uma origem, existe um padrão sendo repetido, entende? Agora pensa comigo. Em que momento da sua vida alguém sentou com você e explicou de forma clara como que o dinheiro funciona de verdade? Em que momento alguém te ensinou a lidar com renda, despesa, crédito, juros, investimentos ou planejamento financeiro? Provavelmente nunca. A gente cresce aprendendo a resolver equações, decorar conteúdos, seguir regras, mas não aprende a lidar com aquilo que vai impactar todos os dias da nossa vida: o dinheiro. E quando esse aprendizado não existe, o que sobra é o improviso. E quando o assunto é dinheiro, o improviso quase sempre vira uma dívida. Porque sem orientação, as decisões financeiras passam a ser emocionais. Você não compra porque precisa, você compra porque você sente. Porque quer aliviar o estresse, porque quer se recompensar, porque quer se encaixar, porque quer mostrar alguma coisa para alguém. E é nesse ponto que começa um ciclo silencioso, mas muito perigoso. Você começa a trabalhar, recebe seu primeiro salário, e ao invés de usar aquilo como base para construir algo sólido, você usa como permissão para consumir. Afinal, você merece. Você trabalhou para isso. E essa lógica, que parece inofensiva no começo, começa a moldar toda a sua relação com o dinheiro. A partir daí, cada aumento de renda vira também um aumento de gasto. Cada conquista vira um novo compromisso financeiro. E cada passo para frente vem acompanhado de uma nova obrigação. E quando você percebe, já está preso em uma rotina onde o dinheiro que entra já tem destino antes mesmo de cair na sua conta. E isso tem nome. E talvez você já tenha ouvido falar: a corrida dos ratos. É quando você vive em função de pagar contas, trabalha para pagar dívida, assume novas dívidas para manter o padrão e continua preso nesse ciclo sem fim. Você corre, se esforça, tenta melhorar, mas no final você continua no mesmo lugar. E o mais curioso, e ao mesmo tempo até preocupante, é que esse padrão é normalizado. As pessoas ao seu redor vivem assim. A sociedade funciona assim. E aos poucos você começa a acreditar que isso é o jeito certo de viver. Mas não é. Na verdade, esse modelo é sustentado por um sistema que lucra diretamente com a sua falta de controle. Quanto mais você consome sem pensar, mais você se afunda em dívida. E quanto mais você se endivida, mais dependente desse sistema você se torna. Cartões de crédito com limite alto, financiamentos longos, parcelas pequenas que parecem inofensivas. Tudo isso cria uma ilusão de acesso. Uma sensação de que você pode ter agora e pagar só depois. E que tá tudo bem nisso. Só que esse depois sempre chega. E quando chega, geralmente vem acompanhado de juros, pressão alta e falta de liberdade. E é aqui que entra uma das frases mais diretas e desconfortáveis sobre dinheiro. Você gasta o dinheiro que não tem para comprar coisas que não precisa, para agradar pessoas que não gosta. Pode parecer exagero à primeira vista, mas se você observar com atenção, vai perceber o tanto que isso é real. Quantas compras você já fez sem ter uma necessidade real daquilo? Quantas vezes você já gastou pensando muito mais na opinião dos outros do que na sua própria realidade? Quantas decisões financeiras você tomou tentando manter uma imagem? Esse comportamento ele não nasce do nada. Ele é construído ao longo do tempo. Influência social, comparação constante, necessidade de pertencimento, tudo isso contribui para que você associe consumo a valor pessoal. E quanto mais você aprende isso, mais distante você fica daquilo que realmente importa: liberdade. Porque no final das contas, dinheiro não é sobre comprar coisas, é sobre ter opções, é sobre poder escolher. E quando você está endividado, você perde essa capacidade. Você não escolhe onde trabalhar, você escolhe o que aparece. Você não escolhe como você quer viver,
Você se adapta do jeito que dá. Você não planeja o futuro, você tenta sobreviver ao presente. E isso gera um efeito cumulativo extremamente perigoso. Porque o problema não é só o aperto financeiro de hoje, é o impacto disso ao longo dos anos. Uma vida inteira tomando decisões financeiras ruins não termina apenas em dívidas. Termina em falta de construção. Sem reservas, sem investimentos, sem segurança e sem liberdade. Agora presta atenção nisso. O maior risco não é ganhar pouco. O maior risco é ganhar mais e continuar sem construir nada. Porque nesse cenário você só aumenta o tamanho do problema. Muitas pessoas acreditam que o dinheiro vai resolver tudo, que quando ganharem mais, finalmente vão conseguir se organizar. Mas isso raramente acontece. Porque o problema não está na renda, está no comportamento dessa pessoa. Se você não sabe administrar 1.000, não vai saber administrar 10.000. A diferença é que com 10.000 os erros ficam muito maiores e bem mais pesados. E é por isso que tantas pessoas vivem presas mesmo ganhando bem, porque aumentaram o padrão de vida antes de aumentar a consciência financeira. Trocam de carro sem precisar, entram em financiamentos longos, assumem compromissos fixos que são muito altos. E quando elas percebem, estão ganhando mais, só que com menos margem, menos tranquilidade e uma pressão muito maior. É um paradoxo. Quanto mais ganham, mais presas ficam. E tudo isso poderia ser evitado com uma base simples, mas quase ninguém constrói: educação financeira. Mas aqui vai um ponto importante. Educação financeira não é só decorar termos e aprender fórmulas difíceis. É sobre mudar a forma como você se relaciona com o seu dinheiro. É sobre entender que cada decisão tem uma consequência, que cada escolha constrói ou destrói o seu futuro. Educação financeira começa com consciência. Saber exatamente quanto você ganha, quanto gasta e para onde o seu dinheiro está indo. Parece básico, mas isso já faz uma diferença gigante. E a maioria das pessoas não faz. A maioria das pessoas vive no automático. Gasta sem perceber, paga sem questionar, consome sem nem pensar sobre aquilo. E quando o dinheiro acaba, não sabe nem explicar exatamente o porquê de ter acabado tão rápido ou para onde ele foi. Sem clareza não existe controle. E sem controle não existe construção. Então depois da consciência vem o controle. E aqui muita gente se perde porque associa controle com uma restrição extrema. Mas não é isso. Controle é intenção. É você decidir para onde o seu dinheiro vai, ao invés de simplesmente deixar ele desaparecer. É alinhar os seus gastos com as suas prioridades reais e não com impulsos momentâneos. E isso exige disciplina. Disciplina de dizer não, disciplina de adiar recompensas, disciplina de manter um padrão de vida abaixo daquilo que você poderia ter no momento. E essa parte é difícil porque vai contra tudo que a sociedade incentiva. Porque o mundo te empurra para o consumo imediato, para o prazer rápido, para a validação externa. E escolher o caminho oposto exige uma consciência constante. Mas é exatamente isso que separa quem constrói liberdade financeira e segurança de quem apenas mantém aparência para os outros. E então vem o próximo nível, a construção. Começar a guardar dinheiro, mesmo que pouco. Criar uma reserva, pensar no longo prazo, entender que o dinheiro não é só para ser gasto, mas também para ser acumulado e multiplicado. E aqui entra um ponto essencial. Não é sobre quanto você guarda, é sobre o hábito de guardar. Porque o hábito cria consistência. E a consistência cria resultado. Pequenos valores acumulados ao longo do tempo podem gerar mudanças gigantes. Mas isso só acontece quando existe uma continuidade. E continuidade só existe quando existe clareza de propósito. Então você precisa saber por que você está fazendo isso. Não é só sobre ter dinheiro. É sobre o que esse dinheiro representa. Segurança, liberdade, tranquilidade, possibilidade de escolha e tempo. Sem um motivo claro, qualquer esforço parece pesado demais. E é por isso que tanta gente começa e para, porque tenta mudar sem entender por quê. Agora, se você quer realmente sair da corrida dos ratos, precisa tomar uma decisão que vai contra o fluxo da maioria. Parar de viver para parecer e começar a viver para construir. Isso significa abrir mão de algumas coisas agora para ter muito mais no futuro. Significa aceitar um certo desconforto no presente para evitar um sofrimento muito maior lá na frente. E essa escolha não é fácil, porque ela exige maturidade. Mas é exatamente essa maturidade que constrói uma vida financeira sólida.
Então, se você chegou até aqui, já percebeu que o problema vai muito além do dinheiro. Ele está na forma como você pensa, decide e age todos os dias. E no próximo passo, você vai entender exatamente como começar a mudar isso na prática, de forma simples, mas extremamente eficaz. Se você quer aprender a sair desse ciclo e construir uma vida financeira de verdade, se inscreve aqui no canal. Porque aqui você não vai entender só o que fazer, mas como fazer do jeito certo. Depois de entender como a maioria das pessoas entra nesse ciclo, surge uma pergunta inevitável. Por que algumas conseguem sair enquanto outras permanecem presas a vida inteira? A resposta não está na sorte, não está no salário e nem está nas oportunidades que parecem milagrosas. Está nas decisões. Pequenas decisões repetidas todos os dias que ao longo do tempo constroem caminhos completamente diferentes. Sair da corrida dos ratos não é um evento isolado, é um processo contínuo. E todo processo começa com um ponto inicial muito claro: assumir responsabilidade. Pode soar desconfortável, mas enquanto você continuar colocando a culpa no governo, na economia, no salário, no seu chefe ou nas circunstâncias, você está abrindo mão do seu controle. E sem controle não existe mudança. Assumir responsabilidades não significa ignorar dificuldades reais. Significa reconhecer que, independentemente delas, existem decisões que estão nas suas mãos. E são essas decisões que vão definir o seu futuro financeiro. O primeiro passo prático é encarar a realidade sem filtro. Olhar para a sua vida financeira com honestidade total. Quanto você ganha, quanto você deve, quanto você gasta e, principalmente, com o que você gasta. Esse momento costuma incomodar, porque ele quebra ilusões, mostra excessos, revela desperdícios e expõe padrões que talvez você nunca questionou. Mas esse desconforto é necessário, porque a clareza vai te gerar poder. Sem clareza, você reage. Com clareza, você decide. A partir dessa visão mais nítida, vem o segundo passo: ajustar o padrão de vida. Esse é um dos pontos mais negligenciados e ao mesmo tempo mais decisivos de todo o processo. Porque não existe estratégia financeira que funcione se o seu estilo de vida custa muito mais do que você pode sustentar. E existe um detalhe importante aqui. Padrão de vida não é só sobre o que você consegue pagar hoje. É sobre o que você consegue manter no longo prazo sem se comprometer. Muitas pessoas conseguem pagar algo no curto prazo, parcelam, esticam, usam crédito, mas não conseguem sustentar aquilo ao longo do tempo sem sentir uma pressão, sabe? E viver sob pressão financeira constante cobra um preço alto, não só no bolso, mas na cabeça, porque aí vem a ansiedade, a preocupação, a falta de foco. E tudo isso começa a fazer parte da tua rotina, o que vai te detonando dia a dia. Ajustar o padrão de vida na prática é alinhar a sua realidade com as suas possibilidades. É parar de sustentar uma imagem e começar a sustentar uma base. Isso pode significar mudar hábitos, cortar gastos, rever prioridades. E sim, em alguns momentos isso vai incomodar bastante. Mas vale reforçar um ponto aqui. O desconforto temporário é muito melhor do que o sofrimento permanente. Cada ajuste feito hoje é um passo na direção a uma vida mais leve no futuro. Quando o padrão de vida entra nos trilhos, algo muda completamente. Você cria espaço. Espaço financeiro, espaço mental, espaço para construir. E é nesse momento que entra um dos pilares mais importantes da educação financeira: a reserva de emergência. A reserva é o que separa o imprevisto de uma crise. Sem reserva, qualquer problema vira uma dívida. Um gasto inesperado, uma perda de renda, uma emergência. Tudo isso te leva de volta para o ciclo de dependência. Com reserva, a conversa é outra, porque você ganha estabilidade, ganha tempo, ganha tranquilidade para tomar decisões melhores. E não precisa ser algo complexo. Começa pequeno mesmo. O importante não é o valor inicial, é o hábito de guardar. Porque o hábito transforma o comportamento. E comportamento consistente gera resultado. Depois da base construída, entra um novo nível: fazer o dinheiro trabalhar para você. E nesse ponto muita gente se perde, porque essas pessoas tentam começar por aqui, sem construir nada do que a gente falou anteriormente. Essas pessoas querem investir sem antes ter controle, querem multiplicar o dinheiro sem antes organizar o dinheiro. E isso não vai funcionar, porque investimento não resolve desorganização. Ele só potencializa um sistema que já está funcionando.
Quando existe controle, quando você gasta menos do que ganha, quando você guarda de forma consistente, aí sim o investimento começa a fazer sentido. E não se trata de encontrar a aplicação perfeita. O foco é a constância. Investir regularmente ao longo do tempo, respeitando o seu perfil, os seus objetivos e a sua realidade. Porque riqueza não nasce de um único movimento, ela é construída em um processo. E esse processo exige uma parada que pouca gente aguenta: consistência sem recompensa imediata. Você faz hoje, repete no mês seguinte e faz de novo no próximo, e no próximo, e no próximo. E por um tempo, parece que nada está acontecendo. Mas tá. Nos bastidores, o seu comportamento está mudando. Os seus hábitos estão se fortalecendo. A sua base já está sendo construída com uma estabilidade muito maior. E chega um ponto em que os resultados começam a aparecer. Primeiro de forma discreta, um pouquinho ali. Depois de forma cada vez mais visível e fascinante. É nesse momento que muita gente percebe que o jogo nunca foi sobre ganhar mais rápido. Sempre foi sobre fazer certo por tempo suficiente. Existe ainda um elemento que conecta tudo isso: identidade. Se você continua se enxergando como alguém desorganizado, que não sabe lidar com o próprio dinheiro, como alguém que não leva jeito para finanças, você vai inconscientemente reforçar esse padrão. Mas quando começa a se enxergar como alguém que constrói, que planeja, que decide com consciência, as suas ações passam a se alinhar com essa nova identidade. E isso muda completamente o jogo. Porque desse ponto em diante, você deixa de agir por impulso e começa a agir com intenção. Deixa de reagir ao dinheiro e passa a direcioná-lo. E aos poucos, aquela sensação de estar sempre correndo atrás começa a desaparecer. Porque agora existe direção, existe um propósito e existe uma construção. Talvez a maior transformação não esteja apenas no bolso, mas na mente. Sair de um estado de sobrevivência e entrar em um estado de consciência. Parar de viver no automático e começar a viver com intenção, entende? No fim das contas, educação financeira não é sobre dinheiro, é sobre liberdade. Liberdade de escolha, de tempo, liberdade de não depender de decisões que você não controla. E essa liberdade não acontece por acaso, ela é construída, com decisões simples, com hábitos consistentes, com consciência diária. A pergunta final agora é simples: o que você vai fazer com isso? Entender é importante, mas agir é o que de fato transforma. Se continuar fazendo o que você sempre faz, os resultados serão sempre os mesmos. Mas se você decidir mudar, mesmo que aos poucos, mesmo com dificuldade, você já vai estar num caminho completamente diferente da maioria. E esse caminho, apesar de ser bem desafiador no início, leva para um destino muito melhor. Deixe o seu like e me conta aqui nos comentários: qual hábito financeiro mais te prejudicou até hoje? E no vídeo que está aparecendo na tela, você vai entender como manter o equilíbrio financeiro mesmo quando tudo parece sair do controle. Te vejo lá!